Então, como está em Efésios 2, algumas coisas que nós falamos, tá? Tem várias, é, vários como é que fala, valores e várias informações que nós começamos a aprender aqui e o nosso propósito nos outros dias, não só o da segunda-feira, é continuar em Efésios. E nos outros dias, naturalmente, nós estamos explorando esses conceitos que estão dentro do texto e que nós estamos procurando entender um pouco melhor. Tá? Então, eu queria voltar com vocês sobre o assunto de Efraim e Judá. Tá? No capítulo 2 de Efésios, no versículo 14 em diante, está falando de uma coisa bem interessante, está falando da harmonia que Jesus trouxe para nós, que é a harmonia entre o judeu e o gentio. E eu gostaria de explorar isso um pouquinho mais. Né? Então, no versículo 14, está falando: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira. Ambos, ou seja, o grupo de judeus e o grupo de gentios, fez um grupo só, destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo, no corpo de Cristo, foi anulado a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Não é toda a lei que foi anulada, mas a lei expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. 17. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, os gentios, e a paz aos que estavam perto, os judeus. Pois por meio dele, de Cristo, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Do que ele está falando aqui? Ele está falando que, como na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, ensinava um caminho para chegar até a presença de Deus, então, agora ele fala assim, não é só esse caminho foi cumprido por Cristo, Cristo foi até o fim desse caminho, e agora, através de Cristo, os gentios podem fazer o caminho, certo? Então, essa palavra caminho ficou sempre muito forte no ouvido deles, então eles falavam, esses são os que seguem o caminho, os judeus que seguem o caminho, então gentios que seguem o caminho, tá? Então isso começou a ser falado dessa forma em Efésios, nessa cidade de Efésios. Mas o que ele está falando fazer de 2, 1? E por que isso é tão importante? Então, vou entender um pouquinho da história. Vamos começar com Gênesis, tá? Então, Gênesis 49, Gênesis está começando a contar a história de como que o povo saiu do Egito e depois como José foi levantado como governador, certo? E quem que era José? Quem que eram essas pessoas? Tá? Todos eles vieram no capítulo 49, está falando de Jacó, né? Jacó tem um episódio em que ele lutou com um anjo de Deus, então, porque ele participou dessa luta, porque ele passou por isso, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, tá? Então, quando a gente vê o povo de Israel, é por causa de Jacó, tá? Porque Deus mudou o nome de Jacó. Então, Jacó teve 12 filhos. Então, aqui está falando já próximo da morte de Jacó, então está falando dos filhos, né? Versículo 3, Rúben é o meu primogênito, aí depois no 5, Simeão e Levi, depois no 8, Judá, depois vai seguindo ali, vai falando, ele está dando a bênção de despedida para eles, né?
Depois, lá no 13, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Naftali, José, tá bom? Então, aqui estão as 12 tribos com as pessoas originais dessas tribos, certo? E Jacó tem dois nomes, Jacó e Israel, ele mudou de nome para Israel, certo? José, vocês lembram que José teve sonhos quando era jovem, aí os irmãos dele tentaram matá-lo, aí eles acabaram vendendo José, e José foi parar no Egito, ele interpretou os sonhos do faraó, e aí acabou que ele ficou como o governador geral, primeiro-ministro no Egito, tá? Ele ficou muito, muito, muito rico, e ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim, tá? Por que isso é importante? Porque a história vai continuar e a tribo aqui, que é de José, é dividida em 2, Manassés e Efraim. E o primeiro filho, Ruben, ele foi atrás de uma das esposas de Jacó e transou com ela. Isso foi totalmente contra a vontade de Deus, e Deus, como punição, tirou Ruben do meio do grupo das tribos. Então, sai Ruben e entra 2, Efraim e Manassés. Tá? Bom, isso está aqui, falando aqui em Gênesis e tudo mais. Agora, vamos um pouquinho mais para frente para saber o que isso veio acarretar com o povo, o que aconteceu na história do povo. Então, nós vamos dar um pulo agora, desde Jacó, nós vamos, deixa eu ver, mais ou menos uns 1000 anos depois de Jacó, quando as tribos dividem, tá? Então, morre Davi, teve o filho, o rei Davi é bem conhecido, inclusive a bandeira de Israel tem estrela de Davi, né? Então, esse é o rei Davi. Aí, Davi tem um dos filhos dele, Salomão, e Salomão constrói o templo, por isso que a gente muitas vezes vê o texto falando que é o templo de Salomão, certo? O primeiro templo. Depois esse templo é destruído na época depois que eles voltam da Babilônia, eles reconstroem o templo, o segundo. Esse segundo templo não é tão glorioso como na época de Salomão, porque tinha portas de ouro, leões de ouro, era uma coisa assim deslumbrante, né? Então foi roubado o ouro, as peças foram roubadas pelos babilônios, e depois, quando eles voltam para lá, já não tem tanta riqueza. Esse é o segundo templo. Esse segundo templo é que Jesus fala que ia ser destruído, e foi destruído no ano 70 da era cristã. Tá? Está lá destruído. E hoje, o que tem no lugar do templo é a tal da mesquita, da Caaba. Não é a Caaba, é outro nome da pedra. E essa pedra que eles falam que foi a pedra em que Muhammad subiu para o céu e tal. Então, é um lugar importante para os muçulmanos, mas não é o lugar mais importante para eles. É o lugar de mais briga, porque os judeus querem reconstruir o terceiro templo. Tá? Só que tem essa briga religiosa, porque lá no lugar, existe lá no pátio, né? Não é no lugar onde seria o templo, mas no lugar do pátio do templo, tem essa mesquita lá, que é aquele domo de ouro que tem lá. Ok? Bom, então quais são as profecias que a gente vai ver que vem pela frente, depois essa divisão, né, do grupo? Vamos para Isaías 11. Isaías é um dos profetas que está falando o que aconteceu com o povo e repreendendo o povo, porque o povo desobedeceu a Deus, começou a ir atrás dos ídolos de outros povos, deixou de buscar a Deus em primeiro lugar, e por isso o povo foi disperso, as tribos do norte foram dispersas,
e a tribo de Judá e Benjamim, que foram as que ficaram, foram levadas cativas para a Babilônia, lá para o Iraque. Tá? Então, Isaías está fazendo essa profecia. Isso são 600 anos antes de Cristo. Tá? O que ele está falando? Então, vamos começar, que esse texto é muito lindo. Isaías 11, 1. Tá? Todo mundo pegou aí? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Jessé era o pai de Davi, do rei Davi. Então, tinha uma promessa que a raiz de Davi, né, que veio do tronco de Jessé, jamais deixaria de ter um rei. Essa era uma promessa do Messias, que viria o Messias para cumprir essa promessa que Deus fez para a raiz de Jessé. Tá? Versículo 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora, e ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Está falando de um tempo em que vem um rei, em que vai ter tanta paz que os animais vão estar em paz. Até os animais que normalmente caçam, não vão caçar, vão comer grama. Tá? Então, é uma coisa que nós ainda não vimos. Versículo 10. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Ramate e nas Ilhas do Mar. Ó, as Ilhas do Mar, lembra que eu falei? Uhul, estamos lá, ó. Olha lá, Estados Unidos, ali nas Ilhas do Mar. Versículo 12. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúmes de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filístia a oeste. Juntos saquearão o povo do leste, porão as mãos sobre o Edom e Moabe, e os amonitas lhes estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, com forte vento varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandália. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Essa promessa é uma promessa tremenda, ainda não aconteceu, e está bem claro que Deus vai chamar os povos, vai chamar quem é dele para voltar para Israel. A palavra que fala
que é conhecida como volta para Israel é Aliá, que quer dizer subida, porque o templo era no lugar alto. Então, quando você ouve falar assim, aqui a gente tem bastante contato com o judeu, fala assim, o fulano de tal, a família dele pediu aliá. O que é? Eles pediram para voltar para... Espera só um pouquinho. Eles pediram para voltar para Israel. Eles pediram para ser incluídos como cidadãos de Israel, tá? Como que você prova que você pode voltar para Israel hoje? Então, você tem ou família judaica, ou você tem alguma herança judaica, e recentemente eles começaram a aceitar o povo do Brasil, da Espanha, de Portugal, como judeus também que foram espalhados pela diáspora, certo? De que forma? Você teria que ter lá alguns comprovantes que eles pedem para comprovar que você tem uma descendência judaica. Imediatamente você aplica para aliar. Isso eu estou falando desde os anos 70 para cá, eles fazem isso. Então, você aplica para aliar, eles vão te dar um salário, vão te dar uma escola para você aprender falar hebraico, vão fazer avaliação de aptidão de profissão para você adaptar a profissão e você pode morar em Israel e ter a sua cidadania, né, em Israel. Então, assim, uma parte do que está falando aqui em Isaías 11, nós já vimos, que são pessoas do mundo todo. Teve um grupo da Etiópia que provou que que seguiam todas as leis, eles foram aceitos, né, como cidadãos de Israel. Tem grupos de chineses que conseguiram provar também, então eles também já foram para Israel. Então, grupos assim bem distintos já foram para lá. Então, uma parte aqui desse versículo 10 já está sendo, é um progresso, né? Já está sendo cumprida. Mas o ponto que eu queria que a gente prestasse atenção é no versículo 13, que fala: os ciúmes de Efraim desaparecerá e a hostilidade de Judá será eliminada. Então, Judá e Benjamim, que eram os dois filhos de Jacó, que ficaram no reino do sul, quando dividiu, depois de Salomão, tá? Então, Judá e Benjamim seguraram bem a religião judaica. Eles fizeram o grupo de rabinos se reunir e manter o calendário e fazer bem conforme falado nos livros em geral, né, nos livros da Bíblia. Aí eles, também uma outra coisa que eles fizeram foi destrinchar as leis e começaram a escrever o Talmud. E hoje o judeu lê mais o Talmud do que o próprio Pentateuco, a própria Torá, né? Porque eles não entendem, então lê mais o Talmud, que é a explicação, tá? Então esses são os judeus que hoje a gente conhece, são mais descendentes do Judá e do Benjamim. O que aconteceu com Efraim? Lembra, Efraim, um dos filhos de José, Efraim e Manassés, e Efraim ficou como um nome comum para todas as outras tribos que se dispersaram pelos povos, né? Então eram 10 tribos, elas se dispersaram e misturaram, eles criaram em Samaria, lembra que Jesus fala com a mulher em Samaria e tal? Em Samaria, que é norte de Israel, de Jerusalém, eles fizeram um outro lugar para fazer os sacrifícios, fazer adoração a Deus. Então, para eles, era um outro lugar que não era em Jerusalém, porque de Jerusalém era de Judá e Benjamim. Então, teve essa divisão, tá? Essa divisão vai seguir e eles têm uma rixa, uma briga o tempo todo. Se uma pessoa de Samaria ou dessas tribos tivesse cruzando o caminho, eles atravessavam para o outro lado da rua, né? Fazer um social distance, né? Fazer a social distance deles, tá? Porque aí eles, né?
como eu falo, não podiam ter contato com eles, certo? Bom, então, essa profecia de Isaías começou a acontecer. Agora vamos ver em Ezequiel. Ezequiel é outro profeta, mais para frente de Isaías. E Ezequiel 37 tem uma visão, e essa visão de Ezequiel é uma coisa tremenda, tá? Eu não sei se vocês já conhecem essa visão do Vale dos Ossos Secos, tá? Eu vou ler e explicar um pouquinho, porque tem tudo a ver com o Estado de Israel, com o país que existe lá hoje, tá bom? Só para colocar um pouquinho de contexto, no capítulo 35 está falando sobre Edom. Edom descendentes, hoje são descendentes os países árabes, Arábia Saudita, todos que vêm do sul, né, de Israel, são Edom e Moabe, tá bom? E deixa eu lembrar aqui. E depois no capítulo 36, está continuando falando sobre a profecia a respeito dos montes de Israel, tá? E faz a profecia da devastação, uma devastação que vem depois que eles vão para a Babilônia, Iraque hoje. Aí depois eles voltaram, né? Pouco tempo antes de voltar a Cristo. Bom, então vamos ver qual que é a visão que esse Ezequiel teve. Então, Ezequiel 37, versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. Eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Versículo 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e o cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetiza e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Desde o ano em que foi destruída a cidade de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, até 1947, tá? Então, 1900, ou seja, 1800 anos depois, certo? É instituído o Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o que eu comentei com vocês. Foi criada a ONU,
a UN, United Nations, com 50 nações na época, tá? Essas 50 nações votaram a favor ou contra a criação do Estado de Israel. Por que eles fizeram isso? Tá? Porque depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial, os judeus precisavam ter uma identidade, um lugar. A perseguição foi uma perseguição étnica, foi uma perseguição contra pessoas daquele povo, certo? Então, a ONU votou, ficou empatado o voto, e quem desempatou, como eu já comentei com vocês, foi Oswaldo Aranha, que era o embaixador brasileiro. Tá? Bom, segue aqui. Então, em 1947, começa a existir o Estado de Israel. E ali começa a briga, porque o Estado de Israel tem direito ou não tem direito, começa essa briga que a gente vê até os dias de hoje, e continua e vai continuar até quando? Até quando vier o Messias? Porque, pelas profecias, o povo, como a gente está vendo agora, o povo ficando quebrantado, muita gente orando, igrejas orando em comum, a gente vê até vídeos lá do Brasil, as pessoas em cidades ajoelhadas, clamando porque eles não têm como resolver o problema do vírus e tal. Então vai ser uma coisa assim, uma comoção assim, em Israel, clamando para que o Messias volte. Nesse momento, aí sim é que vai ter essa paz que a gente leu em Isaías e que vai ter essa união aqui na Terra mesmo, ok? Bom, vamos continuar aqui em Ezequiel 37, no versículo 15. Uma outra coisa que vai acontecer em relação à nação de Israel, tá? Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, escreva em um pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva, dizendo, a placa falava, pertence a Judá e aos israelitas. A placa estava falando isso, ok? Então, continua. Depois, escreva em outro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. 2 placas. Versículo 17. Junte-os em uma única vara para que se tornem uma só em sua mão. Né? Então, 2 placas em uma vara. Continua o versículo 18. Quando os seus compatriotas lhe perguntarem, você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, eu vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos israelitas, ou seja, aquelas que tinham ficado dispersas, né? Suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Tá? E segue a visão que ele tem a respeito dessa união dos povos de Israel, que foram os povos que se perderam, se misturaram, com os gentios, com as pessoas que foram se convertendo. Então, é uma multidão de pessoas que amam Israel, que buscam essa união, vamos dizer assim, esse cumprimento dessa profecia em Israel. Israel físico, um Estado. Eles falam assim, tem uma linha de rabinos ortodoxos, daqueles que usam aquele chapéu assim, racídicos, eles falam que não se aplica aos gentios, né? Tem um outro grupo que fala que não devia nem existir o Estado de Israel, que isso é uma aberração. E por aí vai. Então, assim, existe ainda muita discussão, mas o fato é que essa é a profecia. E está falando que Efraim e Judá vão se unir, vão ser um, ok? Então, agora vamos para mais um outro profeta, é Oséias.
vai um pouquinho mais para frente. Oséias, número 1, capítulo 1. E depois a gente vai para Oséias 10. Ok. Aqui, Oséias é uma história muito interessante. Ele tem uma mulher, a mulher adultera, e ele tem que receber a mulher de volta. Então, Deus faz uma ilustração com a vida de Oséias, com o que o povo de Israel fez com Deus. Deus ter o povo escolhido, guardado, e o povo traindo, e depois Deus recebendo o povo de volta, tá? Aí no versículo 11, né, fala assim: o povo de Judá e o povo de Israel, lembra que a gente fala que Jacó, Israel, Efraim, eles vão trocar muitas vezes o nome, né? Mas é a mesma coisa. Então, o povo de Judá, o povo de Israel serão reunidos e eles designarão para si um só líder e se levantarão da terra, pois será o grande dia de Jezreel. É o grande dia da batalha que o Messias vai vencer, que é um outro episódio profético. Tá? Isso aqui ainda não aconteceu. Então, a profecia de Oséias começa com ele, com a própria vida dele, as coisas que aconteceram, e termina com essa profecia de que Judá e Israel, que é a mesma coisa que Efraim, serão reunidos e eles designarão para si um só líder. Então, vai acabar Reino do Norte, Reino do Sul. Tá? E agora, em Oséias mesmo, passa um pouquinho para frente, no capítulo 10, no versículo 11, está falando sobre a adoração que Efraim fazia em Samaria e tal. No versículo 11 fala assim: Efraim era bezerra treinada, gostava muito de trilhar, por isso colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço. Conduzirei Efraim e Judá terá que arar e Jacó fará sulcos no solo. Ou seja, uma outra promessa de que Efraim e Judá vão estar juntos. Ok? Agora, vamos ver o que isso profeticamente vai ser projetado no Novo Testamento. Então, vamos lá para o finzinho mesmo, lá em Apocalipse, no capítulo 7. Bom, aqui no capítulo 7, está vindo numa sequência de acontecimentos, né? Então, começou o julgamento de Deus. Capítulo 5 tem o livro e o cordeiro. Então, é quando Cristo se apresenta como cordeiro. Aqui já está... O Apocalipse é sempre o físico, o material com o espiritual junto, né? Então, é quando o cordeiro se apresenta, e aí o cordeiro é o único que é capaz de abrir os selos, que é o capítulo 6. Aí os selos vão ser os 4 cavaleiros, que são as pragas que estão vindo pelo mundo, né? Então, o cavaleiro da guerra, o cavaleiro da fome... É daqui que está vindo aquela história que a gente vê em videogame e tudo mais, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. É isso aí, tá bom? Só através de Cristo, só através do Cordeiro é que era possível abrir isso daqui, porque é um momento de julgamento. Tá? Aí chega no capítulo 7. Não tá entre o selo número 6 e no capítulo 8 é o selo número 7. Então, vem as pragas, aí tem esse acontecimento bem no meio, antes de abrir o último selo, que é o selo número 7. Tá? Então, o que está falando? Tem um acontecimento em Israel aqui, né? Apocalipse 7:1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra,
retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar, em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo de Deus, do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Então, aquilo que estava profetizado desde Gênesis está se cumprindo aqui em Apocalipse, né? Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Asser, 12.000. Naftali, 12.000. Manassés, 12.000. Simeão, 12.000. Levi, 12.000. Issacar, 12.000. Zebulon, 12.000. José, 12.000. E Benjamim, 12.000. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, com todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, todos os anciãos e dos 4 seres viventes, eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estará sobre eles, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Tá? Então aqui, antes de abrir o último selo e começar toda a catástrofe final, né, que vem com as pragas e as trombetas do final, depois uma hora a gente olha isso daqui, tá? Tem os 144.000 de cada tribo, 12.000 de cada tribo sendo selados, e povos que passaram pela grande tribulação e que foram limpos pelo sangue do Cordeiro, que se apresentam diante do trono. É uma visão magnífica, uma visão espiritual e física ao mesmo tempo, como a gente já comentou, tá? E que a gente vai ver que aquela união de Efraim e Judá é totalmente cumprida aqui no final de Apocalipse, tá bom? Então, o assunto de Efraim e Judá, a gente termina aqui e depois a gente continua em Efésios 3, tá bom? Eu vou abrir o microfone para a gente conversar, só um minutinho.